Graça e paz, irmãos, bom dia, em nome de Jesus. Vamos lá, hoje é o 27º dia, não é isso? Deixa eu conferir. Bom dia para você, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. 26º dia correto. Seja muito bem-vindo, você de perto, você de longe, em nome de Jesus. Fique aí à vontade, já vamos chamar o povo. Fala, chama, acorda o povo, pastor. Chama todo mundo para a live. Glória a Deus, vamos lá, dê um grito, convida esse povo. Não deixa ele fora, não. Diga para ele, acorda, povo de Deus. Acorda, desperta tu que dormes, não é assim? Glória a Jesus, que maravilha, né? Que maravilha estarmos aqui reunidos para a glória do nome de Jesus, um tempo de fé, um tempo para falarmos da palavra de Deus. Eu tenho a cada dia eu tenho experimentado da bondade de Deus, da fidelidade dele, olhando para a sua palavra, tem sido poderoso, poderoso mesmo. E aqui, gratidão, você que está aí, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, amém, no nome de Jesus. E hoje a nossa leitura é de Levíticos, capítulo 15 ao capítulo 18, né? Capítulo 15 ao capítulo 18. Estamos aí no 27º dia. Bom, mais um dia, por graça e bondade de Deus, estarmos aí neste tempo, no nome de Jesus, sendo poderoso, não é verdade? Poderoso mesmo, para que nós possamos ouvir ao Senhor aquilo que o Senhor está determinante ao nosso coração, amém? Glória a Jesus. Hoje, por incrível que pareça, tem muita coisa para a gente falar, meu Deus do céu, né? Muita, mas muita coisa mesmo, um tempo tão poderoso. Capítulo 15, ele traz algumas expressões poderosas para a nossa vida, né? O capítulo 16 é fora do comum, irmãos. Capítulo 16, eu tive que fazer algumas anotações, porque é surreal o que a Bíblia está nos levando, é surreal, né? E o capítulo 17 seguindo, capítulo 18, hoje a leitura está muito, mas está muito boa mesmo. Fique aí, compartilhe com a maior pessoa que você puder, grupo, Instagram, coloca lá, bom dia, Rê, bom dia, tia Neia, Selma, graça e paz a todos. Compartilha aí com o povo, chama o povo para live, e fala, vamos ouvir o Bispo Rodrigo com mais uma leitura bíblica. Que poderoso, irmãos, estou aqui extasiado. Você já leu a leitura hoje? Você já leu, você conseguiu ver os textos ou você ainda vai ler? Estava aqui lendo agora pela manhã, agora cedo. Meu Senhor, que leitura poderosa, né? Que capítulos instigantes, que capítulos emocionantes de hoje. Não sei se você percebeu a grande movimentação de Deus, não sei se você percebeu, deixa eu compartilhar aqui também nos meus status. Glória a Jesus. Thaís, bom dia. Todos sejam bem-vindos. Vamos lá? Hoje nós vamos ler o capítulo do 15 ao capítulo 18, né? E aqui eu vou tentar comentar rápido o capítulo 15, porque eu quero, na realidade, comentar com profundidade o capítulo 16, tá? Quero comentar. Bom dia, Tuxa, seja bem-vindo. Quero comentar aí com profundidade o capítulo 16 de Levítico, tá? Aqui no capítulo 15, né, o Senhor Deus está
orientando, né, a Moisés sobre a impureza, tá bom? Do homem também, né? Da secreção, vai falar do sangue que sai do homem, o sangue que sai da mulher. Chan fala aí quando o fluxo do homem cessar, ou quando o homem, né, tiver esse fluxo, né? Aqui provavelmente está falando de alguma doença, né, obtida pelo homem, uma hemorragia, né? Ou como nós, né, já conhecemos que pode ocorrer uma hemorroida que acaba sangrando, né, no homem em si, e da mulher vai falar sobre o fluxo menstrual, vai falar sobre a relação sexual, a impureza que era tratado na época, quando tinha-se a relação sexual, precisava do homem se lavar, né, tomar banho, ele e a mulher, para poder, né, estar puro novamente, tá? Em que eu não quero perder tanto tempo aqui, é uma leitura importante, a gente vai ouvir alguns detalhes, né? Eu lendo esse texto me arremeteu à mulher do fluxo de sangue lá no Novo Testamento, né? Porque olha só que poderoso e ao mesmo tempo muito difícil, né? Levítico 15, 25. Se uma mulher tiver muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Eu fiquei pensando, irmãos, meu Deus, como essa mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos, né, com o fluxo menstrual, essa mulher sofreu. Essa mulher sofreu na sociedade, essa mulher sofreu não podendo ser participante, né, das sinagogas, do templo, porque ela era impura, ela tinha que estar fora da cidade. E ela corria risco de vida, irmãos. Né? Aquele ato ali dela se arriscar a tocar Jesus, se arriscar a estar no meio da multidão, foi um ato de muita fé. Por quê? Porque ela poderia ser apedrejada, ela não poderia estar no meio de Israel, né? Ela poderia ser apedrejada. Então, isso é muito, 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 mas muito sério mesmo, né? Muito sério mesmo, mesmo. Então, a gente lê aqui o que está acontecendo aqui no capítulo 15 de Levítico, e às vezes a gente não entende, né, nesse ponto. Então, olha só, uma mulher que estava lá, ela não podia fazer parte da sociedade, ela não podia fazer parte da liderança, ela tinha que estar fora do arraial, e essa mulher se arriscou para vivenciar o seu milagre. Então, leia depois com cuidado, não vai dar para me ler o capítulo 15, mas eu quero ler com vocês o capítulo 16. Tem muitas coisas boas, eu espero que dê tempo, nós temos 1 hora aqui para trabalhar. O capítulo 16 vai falar sobre o dia da expiação. Esse dia da expiação era quando o sacerdote entrava, né, na tenda do encontro, ou entrava no tabernáculo para oferecer sacrifício em favor da vida dele e em favor da nação. Então isso é extremamente, irmãos, isso é extremamente poderoso mesmo, né? Isso é extremamente poderoso. Então, vamos lá, eu quero ler com vocês e eu quero que vocês me ajudem a entender, né? E esse texto nós vamos entender com muito poder e muito cuidado, porque ele é tremendo. Vamos lá? O Senhor falou a Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram, ao entrar na presença do Senhor. O Senhor disse a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Então, o primeiro ponto, esse lugar santíssimo do tabernáculo não poderia ser acessado de qualquer forma e nem quando o sacerdote quisesse. Tinha uma data, né? Tinha um momento certo para eles entrarem neste lugar, né? Então isso é muito importante entendermos, e aí você vai entender aqui esse texto. Vamos seguir, tá? Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente numa nuvem sobre a tampa da arca, né? Então, mais uma vez, eu comentei em uma live anterior
né? Às vezes a gente ficava aí na compreensão de que Deus estava dentro da arca, a presença de Deus estava dentro da arca. Não, irmãos. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, estava o maná, né? Estava um pedaço do cajado de Arão, tá bom? Mas a presença do Senhor estava sobre a arca, estava na tampa da arca, tá bom? Não estava dentro da arca, porque Deus não ia se limitar a 1 metro e pouco de um objeto inanimado, tá? Então a presença dele descia sobre a tampa, é o que nós acabamos de ler, tá? Descia sobre a tampa. Eu mesmo estou presente numa nuvem sobre a tampa da arca. Vamos seguir. Quando Arão entrar no santuário, seguirá toda essa instrução. Levará um novilho, preste atenção, irmãos, que isso é poderoso. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e as roupas de baixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-la. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará o pecado do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrifício como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Irmãos e irmãos queridos, essa leitura de hoje ela é muito poderosa, tá? Lembre-se de algo muito poderoso. Toda escritura sagrada, toda a Bíblia, ela nos leva a um único caminho. E qual que é este caminho? É Jesus. É Jesus. Grave isso. Todo o caminho ele vai direcionar, toda a escritura vai direcionar a igreja, a nós, o povo, a Jesus. E aqui nós começamos a entender isso. Vamos dar uma pulada, porque senão a gente vai acabar comendo tempo aqui. Mas vamos lá, tá? Vamos para o versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás das cortinas internas. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação, pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia da expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até ele sair depois de fazer expiação por si mesmo e por sua família e por toda a comunidade de Israel. Versículo 18. Eu estou usando a NVT, Marcelo, né? Marcelo está usando a NVT. Particularmente eu gosto dela e da NVI ou da King James, são 3 versões que eu gosto. Mas tem versão muito boa, né? Tem a NAA, que é muito boa também. Mas eu estou com a NVT. Vamos lá. Versículo 18. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor,
Para isso, pegará um pouco de sangue do novilho do bode e colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo aspergirá sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele purificará da contaminação dos israelitas e tornará santo. Então, deixa eu só voltar aqui um pouco. Vocês estão lembrados que todas as vezes que aparecer o número 7, aquilo representa a perfeição, tá bom? Aqui não é uma numerologia mística, mas é uma numerologia bíblica, tá? Então, toda vez que aparecer o número 7 é perfeição. Todas as vezes que aparece o número 6, está querendo dizer aliança, tá bom? Bispo, mas e o 666? Esquece o 666. Vamos primeiro para uma numerologia bíblica e depois a gente fala em um outro momento, mas eu queria só afirmar aqui, tá? Quando fala do 7, fala de perfeição. Então, está falando que a expiação, né? Aspergir 7 vezes, está dizendo que foi uma expiação perfeita, tá? Foi um sacrifício, um pedido de perdão, né? Uma oferta perfeita diante do Senhor. Por isso que repete-se o número 7. Versículo 20. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade e rebeldia e o pecado de Israel. Assim, transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Meu Deus. Irmãos, às vezes nós lemos, né, o texto bíblico e a gente não trabalha a profundidade do que ele quer dizer. Lembra que eu estou afirmando que toda a Escritura, ela aponta para Cristo, ela aponta para Jesus, ela aponta para tudo o que Jesus vivenciou, tá? Toda a Escritura, principalmente o Velho Testamento, ele vai apontar para as manifestações de Cristo Jesus, tá? E aqui, né, quando nós estamos falando do tabernáculo, nós estamos falando de todo o sacrifício que Cristo Jesus acabou vivenciando, né, na sua vida e no seu sacrifício no morte de cruz. E aqui nesse capítulo 16 ele acaba afirmando para nós tudo isso. Esse costume do sacerdote de entrar no lugar santíssimo, isso acontecia uma vez por ano, não era todos. Por isso que Deus virou para Arão, melhor dizendo, virou para Moisés e falou para Arão, tá? Que ele não entrasse quando bem entendesse. Tinha que ser o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação por ele e por toda a nação, por ele, sua família e toda a nação de Israel, para que Deus perdoasse o pecado da nação, tá? Isso acontecia uma vez por ano, diferente dos sacrifícios tradicionais, tá bom? Que quando o povo cometia um delito, cometia um pecado, o povo levava diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava ao Senhor, né? Na mesa da propiciação, no altar da propiciação, e não no altar de Santíssimo, tá? Não nessa parte da área santíssima, era um outro altar onde apresentava, sacrificava esses sacrifícios, né, tradicionais. Então, cometeu um pecado, houve uma impureza, né, como nós lemos anteriormente aqui, ó, ontem, né, 2 dias atrás, nós lemos sobre os sacrifícios, as ofertas que o povo deveria fazer quando estava num tempo de impureza, né, quando estava leproso ou quando era purificado da lepra, curado da lepra. Então, esses sacrifícios aconteciam em um outro local do tabernáculo, tá? Quando estamos falando do capítulo 16, nós estamos falando do sacrifício anual
que o sacerdote fazia para a purificação da nação. E isso tem uma representatividade muito poderosa, simbólica, na pessoa de Cristo Jesus. Tá? Então Arão está aqui como a figura sacerdotal que toma sobre si o pecado da nação e vai sacrificar, né? Nós não podemos esquecer, o que a gente não pode esquecer? Que para remissão de pecado necessita derramamento de sangue, tá? Por isso que houve a necessidade de Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para nos salvar de todo o pecado, para nos limpar, para nos remir de todo o pecado. Então não tem como haver remissão de pecado sem derramamento de sangue. E claro, irmãos, preste atenção. Eu não estou dizendo que hoje precisa fazer isso, porque hoje o sacrifício de Cristo Jesus foi o suficiente para redimir os meus pecados, tá? Isso você precisa estar extremamente ciente, tá? O sacrifício de Jesus, ele foi capaz, ele foi o suficiente, tá bom? Para remir a nossa vida de todo o pecado, tá? Deixa eu ler aqui a pergunta da Rê. Meu bispo, existe alguma diferença entre a expiação do novilho e do bode? Tá? O Marcelo colocou: a festa de expiação é comemorada até hoje pelos judeus, é a data mais importante do calendário judaico. Isso é isso mesmo, Marcelo. Até hoje os judeus fazem isso. Até hoje os rabinos, os sacerdotes judaicos fazem essa prática da expiação, tá bom? É uma importância, até porque nós não podemos esquecer que o judeu, né, o judaísmo em si, ele não é cristão, preste bem atenção, né? O cristianismo é uma nova aliança que a gente faz mediante a Cristo. Hoje, no judaísmo, nós temos judeus messiânicos, que são os judeus que acreditam na vinda do Messias, acreditam que Jesus de fato é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, mas nós temos judeus que ainda estão esperando o Messias, tá? Existe ainda judeus que não acreditam no Messias, então eles vivem totalmente no contexto passado. Para ele a Torá, né? A Torá de Mashiach, como eles chamam, a Torá de Moisés, é o livro mais importante da vida deles, né? Da sua história. Então eles vivem sobre isso. E aí, claro que até hoje, como o Marcelo falou, eles ainda comemoram essa festa, tá bom? A pergunta da Regiane: sim, Regiane, há uma diferença. E hoje, no decorrer, eu vou tentar aqui imprimir essa diferença, tá bom? Tá? Sobre o bode e sobre o novilho, tá? A gente vai ver lá no contexto, de acordo com cada pecado, Deus orientar a Moisés a separar um tipo de animal, tá? E aqui eu não quero pontuar, né, que para pecados insignificantes era esse animal, para pecado maiores, até porque para Deus não existe pecado maior ou menor, tá? Mas dentro ali da liturgia do sacrifício de Moisés, né, orientado por Deus ali para o tabernáculo em si, existia tipos específicos de animais, tá bom? Tipos específicos de sacrifício de acordo com o pecado, de acordo com a impureza. Então existe, a gente vai ver que algumas impurezas, Deus vai virar para o povo e vai falar assim, ó, pegue uma rolinha ou um pombo, né? Um pombo, um pássaro. Tem hora que Deus vai falar assim, ó, esse sacrifício para oferta, essa oferta precisa ser o pão asmo, porque seria uma oferta, né? Uma oferta de gratidão, uma oferta para Deus, né? Vai existir outro momento que Deus vai pedir um novilho, né? O primeiro, o mais novo, né? Do rebanho. Então nós vamos ter na Bíblia aqui sacrifícios específicos, tá bom? Vamos ter sim, e há sim uma simbologia específica para o novilho e para o bode, tá bom? Se eu não conseguir explicar com exatidão hoje, amanhã eu dou uma pincelada sobre a diferença entre o novilho e o bode, tá bom? Porque hoje eu quero
eu quero trabalhar essa visão do novilho e do bode, mas eu quero falar muito mais do bode. Qual é o significado do bode aqui? O porquê que mata um bode, o porquê que o outro bode é levado para o deserto chamado de Azazel, né? Então tem uma explicação teológica e poderosa aqui para nós da igreja primitiva, ou melhor, a igreja gentílica, tá, irmãos? Desculpa. Para nós há um significado poderoso a igreja gentílica quando olhamos para esse texto e lançamos ela, apontamos ela para Cristo Jesus. Isso é poderoso demais e o texto está relatando o que é assim uma revelação assustadora, irmãos, é que tudo que está escrito aqui está relatado também em acontecimentos no Novo Testamento. É poderoso demais, por isso que a Bíblia não há uma separação do Velho e do Novo Testamento, queridos, há uma junção. O Novo Testamento ele é um complemento poderoso do Velho Testamento. Nós nunca poderemos anular o Velho Testamento. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Jesus disse: enquanto houver céu e terra, essas palavras são verdades. Elas nunca serão anuladas. Palavras de Jesus, tá bom? Então vamos lá, eu agora vou fazer uma leitura e vou tentar ser o mais expositivo possível aqui na leitura, né? Então, primeiramente, falando sobre o sacerdócio, então Arão aqui estava de uma certa forma representando Jesus primeiro, como a figura daquele que pega o pecado, né? O que está lá em Isaías 53, e ele tomou sobre si as nossas dores. Então, o sacerdote está preparando esse sacrifício, tem uma figura poderosa aqui de Jesus, o grande sacerdote. Jesus é conhecido como o sumo sacerdote, tá bom, irmãos? Jesus ele é reconhecido como o sumo, o único mediador. Deixa eu ver o que é. Como é maravilhoso te ouvir, bispo, o seu conhecer. Amém, que isso, é pura bondade e graça do Senhor Jesus, viu? Pura bondade e graça mesmo, não tem mérito nenhum não, é pura graça do Senhor que vai abrindo os nossos olhos para a gente perceber. Essa leitura anual está fazendo muito bem para mim. Eu já li a Bíblia tantas vezes, mas esse compartilhar com vocês, essa parada que nós estamos fazendo todas as manhãs para falar, para ler, para apreciar o texto, os 4 capítulos que nós estamos lendo por dia, está sendo muito rico para a minha vida. Deus está derramando a sua porção, a sua generosidade sobre mim, e eu que tenho ficado agradecido pela vida de vocês estarem aqui acompanhando. Então, existe toda essa figura e existe, irmãos, uma preparação para participar dessa festa da expiação, do dia da expiação, né? Então, Arão não podia estar de qualquer forma, assim como Cristo, né? Não pôde estar de qualquer forma. Cristo, ele usou um manto, e pode ver que essa roupagem de Arão não era a roupagem comum, que ele estava ali a serviço comum, tá bom? Não estava ali a um serviço comum sacerdotal do seu dia a dia, que era uma roupagem específica. A Bíblia diz que essa roupagem era uma roupagem santa, que Arão precisava tomar banho antes de usá-la, diferente das suas roupagens comuns do dia a dia, que ele levantava e colocava sua roupagem e ia para o templo, né? Esta roupagem necessitava de uma preparação para que o sacerdote a usasse e entrasse no templo ou no tabernáculo, tá bom? Totalmente purificado, limpo para oferecer sacrifício. Arão, olha aí, claro, né? Arão ele apresentava primeiro por que Arão apresentava primeiro um sacrifício, né, com o novilho, como relatou a Regiane, para a sua purificação pessoal primeiro, tá? Essa purificação pessoal era ali a remissão dos seus pecados primeiro, tá bom? Para que ele tivesse acesso. Lembra que lá no começo do texto, Deus estava falando a Moisés que Arão não poderia entrar quando bem entendesse, porque no lugar santíssimo, né, atrás da cortina interna, não é um lugar que acessa de qualquer forma, não é um lugar que acessa de qualquer jeito.
tá? E isso aqui tem um simbolismo muito grande para a gente. Falando dos nossos dias atuais, contextualizando para a nossa vida, isso aqui é muito importante também, sabe por quê? Porque nós vamos ter acesso a Deus em níveis também, tá? Deus, Jesus morreu na cruz, ele rasga o véu e ele dá acesso a todos, toda a humanidade, acesso a Deus. Agora, existem níveis, irmãos, que vai depender de uma preparação, né? Por isso que Jesus vai enfatizar que nós precisamos ter uma vida de jejum e oração, uma vida de preparação. Nós não vamos acessar a níveis em Deus de qualquer forma. Então isso aqui traz também um conhecimento. Vai precisar de todos os objetos, todas as parafernálias aqui, e desculpa essa expressão, tá bom, chula, mas toda esse ornamento, tá? Me permita corrigir. Vai precisar de todo esse ornamento aqui para a gente se aproximar de Deus? Não. Mas esses ornamentos nos dão uma dimensão de que nós não acessamos a presença de Deus de qualquer forma. Não é só chegar chegando, tá? Precisa-se um tempo de devoção, um tempo de consagração, precisa de um preparo para que a gente esteja acessível a Deus, tá bom? Então nós também conhecemos em Deus em camadas, em níveis, e aqui o tabernáculo, ele está nos informando isso. Arão era alguém que frequentava o tabernáculo, Arão era alguém que estava no tabernáculo todos os dias, mas para esta festa de expiação, ele precisava de uma preparação melhor. Então vai existir, tá? Vão existir camadas, níveis em Deus que vai precisar de uma dedicação melhor. Olha lá, quando Moisés foi falar com Deus, irmãos, no monte Sinai, Moisés não estava de qualquer forma. Moisés tinha subido e estava se preparando para um jejum de 40 dias. Então ele passa ali no nível de profundidade. Então o início do texto começa a falar sobre isso. Tá? Às vezes nós queremos acessar Deus, às vezes nós queremos ouvir coisas de Deus, nós queremos abrir, né, caminhos no mundo espiritual, no reino espiritual, de qualquer forma, chegando, cheguei, dobrei meu joelho, falei com Deus, Deus, estou aqui, se mostra, se revela. Deus não vai se revelar, não é assim que funciona, né? O véu já foi rasgado, mas como que você está se preparando? Você é alguém que está com a leitura bíblica, o que nós estamos fazendo aqui, o conhecimento, a profundidade de Deus, ou você não vai nem saber como acessar o coração de Deus, você não vai nem saber como se achegar a Deus. A gente não se achega a Deus de qualquer forma, né? Então o texto está imprimindo isso. Mas Jesus morreu, pastor, verdade? Mas Jesus mesmo está nos ensinando. Jesus, ele tem uma vida de devoção. Jesus tem uma vida, como a Regiane colocou, de temor. Jesus tem uma vida de quem vai procurar o Pai diariamente. Separa para a oração diariamente. Se você não se separar para a oração diariamente, como que você quer alcançar níveis espirituais em Deus? Como é que você quer conhecer e se aprofundar em conhecer Deus? Não, nunca vai acontecer isso. Não vai existir isso. Então o texto aqui da preparação de Arão nos mostra a profundidade do conhecimento de Deus, o que a gente precisa fazer. Então, se preparar, orar, consagrar, ter uma vida de intimidade com Deus. Não adianta viver uma vida chula, cheia de pecado, de imoralidade, de impureza, e depois querer orar a Deus e achar que Deus é acessível, que não é. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele não mudou. O Senhor pode ter nos alcançado com a graça, mas a glória dele, o poder dele ainda consome a carne do homem pecador, tá? Ele não mudou. Bispo, onde tem base bíblica para isso? Um dos maiores textos que a gente pode falar, porque foi pós-graça, foi pós a morte de Jesus. Ananias e Safira, querendo se apresentar ao Senhor com mentira, mentindo ao Espírito Santo, enganando o que está fazendo. Foram fulminados, morreram na hora. Então Deus não mudou, tá? Ele é misericordioso, nós andamos debaixo da graça de Cristo Jesus, mas nós não podemos brincar com Deus, nós temos que ter temor a Deus, tá bom? Então, essas vestimentas, tá? Esses ornamentos aqui, desculpa pela palavra anterior, tá bom, irmão? Eu usei uma palavra bem baixa, né?
parafernália não, ornamentos, tá bom? Me perdoem. Então os ornamentos aqui de Arão é extremamente importante. Agora vamos seguir, e aí o texto vai dizer assim, né? Olha lá, vamos ler aqui para a gente não se perder, né? Então, versículo 4, ele vestirá a túnica, amarrará o cinturão, tá? Versículo 5, Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes, um para a oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto, tá? Arão apresentará seu primeiro novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Então, esse primeiro novilho é uma oferta, né, para a purificação de Arão e sua família. Em seguida, pegará 2 bodes, tá? 2 bodes. Esses 2 bodes, irmãos, a representação dele é de Jesus. E nós vamos ver isso, tá? A representação desses 2 bodes é a representação do próprio Cristo. E tudo que aconteceu com Cristo é a figura do caminho para a cruz. Olha lá. E ele pegará 2 bodes e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode separará como oferta para o Senhor, o qual levará o pecado do povo para o deserto de Azazel. Irmãos, essa palavra de levar o pecado para o deserto de Azazel, a gente não vai conseguir compreender só com essa leitura. A gente vai ter que buscar outros textos para a gente entender o que está aqui, tá bom? Somente lendo aqui a gente não consegue ter uma profundidade, tá bom? Ter uma profundidade. Então eu vou trazer logo mais alguns textos. Então, olha só o que ia acontecer. Um bode seria morto, né? Dando aí vazão da morte de Cristo na cruz. E a morte de Cristo na cruz, ele não tem só o significado de derramamento de sangue, mas a morte de Cristo também na cruz tem a visão de que ele levou sobre si. Então aqui nós temos 2 bodes, um que paga o preço para a remissão de pecado e o outro que leva o pecado, né? E levar o pecado para fora de Israel, fora da região, isso tem um significado poderoso, profético e simbólico e espiritual para os nossos dias, porque quando Deus ele nos redime, ele purifica o nosso pecado, nos perdoando através do sacrifício de Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados são lançados fora, é tirado de perto de nós, é rompido o vínculo, a aproximação entre o homem e o pecado. Isso aqui está sendo tratado simbolicamente, fisicamente, mas isso acontece conosco espiritualmente. Todas as vezes que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, todas as vezes que o Senhor perdoa, derrama o sangue de Jesus sobre nós, o Senhor separou você e eu do pecado. O pecado não tem mais poder, o pecado não tem mais domínio sobre você. Por isso que aquela fala, irmão, do que eu não consigo, ai bispo, o pecado é forte, você e eu estamos tirando o poder e o sentido do sacrifício de Cristo Jesus. Tá? Em alguns casos, preste atenção, em alguns comentários teológicos, nós também vamos ouvir, tá? Um comentário fantasioso, tá bom? Um comentário fantasioso de que um desses bodes também poderia ser João Batista, que foi à frente preparar caminho. Mas esse é um comentário fantasioso, tá bom, irmãos? A gente precisa falar isso aqui, porque como a gente está falando do sacrifício, apontando para Cristo, a gente está falando também de um bode que vai para o deserto. Então, há alguns teólogos que trazem um comentário fantasioso de que um dos bodes seria João Batista, mas não, irmãos, tá? É apenas um comentário fantasioso. Vamos pegar aqui que é apenas uma conjectura de alguém, tá? Que particularmente na minha visão ao ler o texto é muito mal feita, tá bom? Porque quando você vai olhar para os 2 bodes, de fato está entrelaçando a Jesus. Não tem nada a ver com João Batista, embora alguns teólogos usam
comente, tenta de alguma forma colocar João Batista, mas não é. É puramente Jesus, tá? É puramente Jesus. Se alguém tiver um comentário contra isso aí que está me ouvindo, pode relatar aqui a sua visão também, eu vou ler e a gente vai caminhando em crescimento junto, tá bom? Então, esses dois bodes representam Jesus. O Jesus que é cravado na cruz, que é morto e é derramado o seu sangue, e aí é um sangue perfeito, tá lembrado? É um sacrifício perfeito, porque é aspergido 7 vezes, então há uma perfeição nesse sacrifício, como há uma perfeição total no sacrifício de Jesus, tá bom? E aí nós vamos caminhar. Então, vamos entender alguns pontos. Eu já falei que os dois bodes representam Jesus. Depois nós vamos ler, para você entender a figura. E o que é esse deserto Azazel, né? O que é? Vamos entender o que é o Azazel? Azazel significa recomeço total. Olha que poderoso, irmãos. A palavra Azazel, ela significa, vamos lá, ela é no hebraico, e a gente tem que estudar um pouquinho aqui. Hoje eu estudei, tá bom? Porque eu olhei para esse texto e falei, tem muitos segredos aqui. Então o Azazel, ele é inserido aqui, ou ele é tratado em duas palavras. Primeiro, asas e el, tá bom? A palavra no hebraico asas significa forte, firme e intenso, tá bom? E a palavra el, tá? Embora tenha um significado sempre de el, Deus, mas nesse sentido, a palavra empregada aqui para el é direção e finalidade, tá bom? Então há uma mudança no verbo, né, verbal, melhor dizendo, no significado da palavra el aqui, tá bom? O significado da palavra el, que a gente costuma falar que el é Deus, né? Que é o significado, mas nesse sentido da palavra Azazel, que é Asa e El, significa direção e finalidade. Por isso que está falando o deserto de Azazel, o deserto com uma finalização forte, com uma direção forte, com uma direção firme, sem volta. Tá bom? É uma direção sem volta. Então a palavra Azazel significa remoção total. Olha que poderoso isso, irmãos. Então estava dizendo que quando esse bode saísse do arraial e fosse levado para esse deserto, estaria removendo totalmente o pecado da nação. Não estaria apenas sendo justificado, purificado, mas estaria sendo removido o pecado. Isso é poderoso demais. Vamos continuar para a gente ir ler os próximos textos. Meu Deus, segura essa... Olha aí, ó, 8h45 já. Meu Deus do céu. Não dá não, tem que fazer uma live de 2 horas. Então, deserto de Azazel. Aí ele diz, então Arão apresentará ao Senhor o bode, escolhido por sorteio e sacrifício para oferta pelo pecado, né? Então eles vão oferecer um bode para remissão de pecado como oferta, e o outro animal, o bode escolhido por sorteio, para ser enviado para o deserto e será apresentado vivo diante de Deus. Então esse bode ele é apresentado vivo, ele não morre, vivo, assim como o nosso Cristo foi representado vivo diante de Deus, diante do sacrifício, diante da cruz, né? Esse bode também ele é representado vivo, e ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo pecado. Regiane, esse texto aqui causa um alvoroço na gente, né? Então olha lá, eu vou ler o outro, a gente não tinha lido, mas vamos ler correndo aqui para a gente ganhar tempo. Arão apresentará o seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação de matar o novilho, como oferta pelo pecado. Pegará o incensário e encherá com brasa ardente do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados de incenso perfumado em pó e levará o incenso
para trás da cortina interna. Então, por que era usado o incenso? O incenso era usado para purificação, tá? O incenso é usado para purificação do ambiente, purificação do local onde está, tá bom? Ali na presença do Senhor colocará o incenso sobre a brasa ardente para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca e o lugar da expiação, que está sobre a arca da aliança. Se seguir essa instrução, não morrerá. Depois pegará um pouco de sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo aspergirá com o sangue 7 vezes, né? 7 vezes, perfeição diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Então, Arão mata o bode, assim como o nosso Cristo, e leva esse bode para depois das cortinas internas, irmãos. Isso é tão revelador. Leva o bode para o lugar santíssimo. Leva o sacrifício para o lugar santíssimo. E aí esta cortina que separa nesse Velho Testamento, no Novo Testamento, essa cortina ela é rasgada através do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, nos dando direito de acesso. Isso é poderoso demais. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro, por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar cerimonialmente a expiação e o lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer. Aqui, irmãos, escuta, aqui está o segredo. Por quê? Aleluia! Porque, irmãos, lá quando Jesus foi levado para o Getsêmani e Jesus fica sozinho, solitário, Jesus é abandonado. Por quê? Porque ninguém, olha lá, irmãos, ninguém mais poderia ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar o cerimonial da expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer. Então ninguém poderia subir na cruz com Jesus, dos seus discípulos, porque ali representava o sacrifício de expiação. Jesus deveria estar sozinho, assim como ele diz em João, no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 18, quando ele diz para o povo, quando os soldados vêm e perguntam, quem vocês estão buscando? Ele fala, vocês estão buscando a mim, o Cristo, o eu sou. E aí aquela gamada de soldados cai no chão e com muito medo Jesus pergunta para eles novamente, quem vocês procuram? Eles dizem, nós procuramos Jesus, o Nazareno. Ele diz, eu já não disse que sou eu? E aí Jesus se entrega e fala assim, eu só peço que vocês não façam nada com eles, né? Porque como está escrito, aqueles a quem Deus me deu, nenhum eu perderei, né? Então, ele deveria estar sozinho. Aqui está, irmãos, olhando. Olha aqui que lindo. É lindo a gente olhar para o Velho Testamento e ver como está apontando para Jesus, mostrando fato por fato do caminho que Jesus fez até chegar na cruz. Então, o bode, ou melhor dizendo, o sacerdote deveria estar sozinho. Ninguém poderia acompanhá-lo neste sacrifício de expiação no lugar santíssimo, tá? E aí continua a leitura, expiação por si mesmo e por sua família e por toda a comunidade. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco de sangue do novilho e do bode e colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo aspergirá 7 vezes sobre o altar. Perfeição, sacrifício perfeito. Deste modo, ele purificará da contaminação dos israelitas e de todo e o tornará santo. Desse modo, ele purificará da contaminação dos israelitas e tornará santo. Quando Arão terminar de fazer a expiação pelo lugar santíssimo,
pela tenda do encontro do altar, apresentará o bode vivo, colocará a mão sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade e a rebeldia do pecado dos israelitas. Irmão, isso é poderoso. Isso é poderoso. Olha só, quando Arão coloca as mãos sobre a cabeça do bode, ele está transferindo para o bode todo o pecado da comunidade, todo o pecado dos israelitas. Nós vamos ver isso acontecer muito na leitura anterior, que nós fizemos todo o sacrifício que fosse feito, a pessoa que estava apresentando, a pessoa que estava fazendo o sacrifício, não o sacerdote, a pessoa que estava fazendo, ela deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal antes dele ser sacrificado. Aqui o sacerdote está colocando e ele está confessando, com a mão na cabeça do bode, ele está dizendo todo o pecado que a comunidade, que o povo de Israel estava praticando. E aqui vai direto Isaías 53. E ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isso é poderoso, irmãos. Como é lindo ver as escrituras, os fatos das escrituras. Assim transferirá o pecado do povo para a cabeça do bode. Depois um homem escolhido especialmente para esta tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todo o pecado do povo para um lugar santíssimo. Irmãos, isso é poderoso. Sabe o que significa isso, resumidamente? Deus, ele não quer apenas perdoar eu e você do pecado. Deus, ele quer afastar o pecado de você. Deus quer afastar o pecado de mim. A morte de Jesus na cruz não serviu apenas para nos perdoar do pecado, mas para afastar o pecado da nossa vida. Vamos ler algum texto? Aonde que está isso, bispo? Vamos ler. Primeiro texto que eu quero ler com vocês para a gente acrescentar aqui é o texto de Miqueias 7. Olha lá, olha o que diz Miqueias. Vamos lá? Eu não anotei aqui, não separei. Vamos ler aqui. Vamos ler Miqueias 7, 18 e 19. Alguém escreve aí, para se as pessoas quiserem perguntar, escreve aí Miqueias 7, 18 e 19. Olha o que o profeta Miqueias está dizendo. Miqueias 7, 18 e 19. Olha lá, irmãos, olha que poderoso. Que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas a culpa dos remanescentes, que esquece o pecado dos que te pertencem? Não permanecerá irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre os teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Então esse ato simbólico, irmãos, do bode sair e ir até o deserto de Azazel, esse bode estava pisando os pecados. Ele estava pisando, olha lá, ó. Que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas a culpa dos remanescentes, que esquece os pecados do que te pertence? Então esquecer aqui é afastar, irmãos, tá? Que esquece os pecados dos que te pertencem, tá? Isso aqui é afastar, esquecer é afastar. E ele diz, ó, não permaneces irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. 19, voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre os seus pés. Que texto simbólico poderoso. Que algo poderoso, irmãos. E lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Por que nas profundezas do mar? Porque é um lugar inacessível. Ninguém, irmãos, escuta, nenhum nadador nos dias atuais chegou às profundezas do mar. É impossível, sabe por quê? Porque existem profundezas
que não tem ar o suficiente. A pressão da água não permite. Então, quando Deus fala que jogou os nossos pecados na profundeza do mar, é um lugar, meu Deus do céu, inacessível. Não tem como ir buscar. Acabou. Olha a bondade do nosso Deus. Vamos ler outro. Hebreus capítulo 8. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Olha lá. Meu Deus do céu. Tem hora que eu estou falando com vocês aqui, dá vontade de eu levar para a igreja e pregar tudo de novo. Pressurização. Isso mesmo, rei. A pressão é tremenda. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Olha lá. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, quando o bode tira do arraial e leva para o deserto de Azazel, significa que Deus está esquecendo, que Deus está afastando, que Deus não olhará mais para você e para mim com o sentido de, não, você praticou, você fez, você está em pecado, seu pecado está ali. Não, seu pecado não está. Porque Deus afastou isso, irmãos, isso aqui espiritualmente é muito poderoso, sabe por quê? Porque um pecado, preste atenção no nome de Jesus, um pecado sem arrependimento, se você não se arrepender do seu pecado, significa, olhando os textos, significa que ele permanece do seu lado. O pecado não sai de você. O pecado, ele está atual. Mas você pecou em 1900 e bolinha, ele é atual na sua vida. Mas quando você se arrepende, você coloca sobre Cristo e Cristo lança no mar do esquecimento. Cristo lança nas profundezas do mar. Cristo, ele leva distante, porque ele não se lembra mais, né? Hebreus 8:12, eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos lá, tem mais texto para mostrar que esse sacrifício do bode sair do arraial está apontando para Cristo, está mostrando que Deus não quer apenas perdoar você, mas Deus quer afastar o pecado de você. Vamos lá, Salmos 103, Salmos 103, olha lá o que diz Salmos 103, meu Deus, Salmos 103, 12, olha lá. De nós ele afastou os nossos pecados. De nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Olha que poderoso. Irmãos, se a gente lê, eu estava observando aqui, se a gente lê esse salmo, ele é tremendo. Ele é tremendo. Meu Deus do céu. Está falando literalmente desse sacrifício. Olha só, vamos ler rapidinho. Meu Deus, Salmo 103, a partir do verso 1, vamos ver o verso 1. Olha só, todo o meu ser louva ao Senhor. Louvarei o seu santo nome, o seu santo nome, de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor. Eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgatará da morte e me coroará de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas, coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castigará por nossos pecados, nem nos tratará, ou melhor, nos trata como merecemos. Então, olha só, preste atenção. O salmista Davi aqui está dizendo que o Senhor não, olha só, ele não castiga por nossos pecados.
Então, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, sabe que a gente fica? Ai, deve ser castigo de Deus, não é possível. É castigo, irmão, se o seu pecado tá vivo. Se o seu pecado não teve arrependimento, se ele não teve remissão. Mas se ele teve remissão, o salmista está dizendo, né? Não nos castiga por nossos pecados, nem nos tratará como merecemos. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre o céu e a terra. De nós ele afasta os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para o que os teme, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó, nossos dias na terra são como capins, como flores no campo desabrochando. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se entende até os filhos dos filhos. Irmãos, que lindo, que lindo, que lindo, que misericórdia derramada sobre nós. E aí eu quero finalizar a leitura aqui do texto em 1 João. 1 João, ou melhor dizendo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, na verdade é João, o Evangelho, não carta, tá bom, irmãos? O Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz, irmãos. João, capítulo 1, versículo 29. Deixa eu ver se é isso, se eu anotei errado. Eu anotei errado, irmãos. Não acredito. Deixa eu ver se é carta. Ah, não, tá certo. Tá errado não. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escuta, irmãos, agora vamos lá, vamos entender o texto que a gente está lendo. Quando esse bode sai do arraial de Israel, sai do meio da nação de Israel e vai para o deserto, ele está simbolizando João capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é esse bode que tira o pecado do meio da nação, que tira o pecado de entre a nação. E Jesus foi esse cordeiro, Jesus foi esse bode. Olha lá, versículo 30, vamos lá ler o versículo 30, Levítico 16, 30. Nesses dias serão apresentadas ofertas de expiação por você, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Na presença do Senhor. É lindo, irmãos, é lindo olhar para o texto bíblico e ver que todo o texto aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Olha só, a imaginação apresente o pobre bode expiatório dedicado como uma espécie de maldição, deixando para perecer em meio aos horrores. O bode expiatório tem todo o pecado do povo. Aquele bode era levado, irmãos, ali, e ele morria, acontecia, ninguém sabe se o que aconteceu com aquele bode. Era apenas levado no deserto e deixava, e ali o pecado da nação estava totalmente apagado. Os pecados do povo de Deus foram para além da recordação. Para onde? Não se pergunte nada sobre isso. Se eles fossem procurados, não poderiam ser encontrados. Eles desaparecem tão bem
que foram apagados. Então o meu pecado, o seu pecado, ele é apagado em Cristo Jesus. O meu pecado e o seu pecado em Cristo, ele é distanciado, há um romper. Quando servimos a Cristo, há um romper. Ele afasta de nós, irmãos. Por isso que você pode, escute, você pode e você deve olhar para si com misericórdia. A maioria das pessoas hoje não perdoam a si mesmo porque não tem o entendimento de quando Cristo nos perdoou, Ele tirou de nós o pecado. Ele arrancou de nós, Ele separou totalmente, irmãos. Meu Deus do céu! Que coisa poderosa! E eu acho que a hora já estourou, 9h07. Ai, Jesus, que poderoso. Que poderoso, irmãos. Que poderoso. Então é glorioso. A gente tinha aqui, eu queria poder ter tempo para falar aqui, né, sobre as normas do sangue, irmãos. Tem coisas aqui poderosas também. Escuta, olha só, agora preste bem atenção. O bode aqui está sendo utilizado como sacrifício. Mas naquela época se já tinha, tá? Desculpa, irmãos. Naquela época já tinha um símbolo do bode como algo de idolatria a Satanás. E está aqui no capítulo 17. Olha só o que diz o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 4. Deixa eu ver se é o 4. 3. Versículo 4. Versículo 3. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar, dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será culpado quanto um assassino derramou sangue e será eliminado no meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animal em campo aberto. Isso garantirá que levem o sacrifício aos sacerdotes à entrada da tenda do encontro para que ele os apresente ao Senhor como oferta de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro, queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em formato ou em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Irmãos, eu vou deixar uma pergunta aqui. Há vários textos na Bíblia que diz que se os judeus sacrificassem a outros deuses, estaria cometendo idolatria. Idolatria. Mas quando Moisés está se referindo através de Deus, melhor dizendo, falando através de Moisés, quando está se referindo a sacrifícios a ídolos de uma forma de bode, o texto está dizendo que o povo está cometendo prostituição. Sabe por quê? Porque talvez esse é o único símbolo que Deus está reconhecendo como Satanás, como outro Deus falso que quer ser adorado. Nós vamos ver que várias vezes Deus estava falando que o povo de Israel cometia prostituição, era adúlteros, porque eles cometiam idolatria. Mas aqui Deus está falando claramente que o povo está cometendo adultério, prostituição, melhor dizendo. Está se prostituindo com falsos deuses. E a figura aqui é a figura de um bode. Tá? Então escuta, a figura é de um bode, mas o bode, o animal, não tem nada a ver com a idolatria.
Tá bom, irmãos? Porque às vezes você pode olhar aí e falar assim, poxa vida, mas a figura do bode é algo de prostituição. Mas e o bode? O bode não tem nada a ver. O bode é um animal, como o boi, como o carneiro, como o cordeiro, a ser sacrificado. Afinal de contas, Deus também criou o bode. Tá bom? Então não coloque esse encargo sobre o animal. A figura é um texto, é um contexto a ser trabalhado por uma idolatria de falsos deuses, tá? Mas o bode, o animal, não atrele ele à idolatria da imagem, tá bom? Então, irmãos, eu queria poder falar aqui muito mais, porque, gente, são tantas coisas, tantas e tantas coisas. Ah, Jesus, como é bom, né, saber que tudo estava planejado. Tudo. Ninguém pegou Deus de surpresa. Se alguém aqui foi surpreendido, esse foi Satanás. Porque tudo estava no plano de Deus desde o início. A gente consegue ler aqui em Levítico. A gente consegue observar em Levítico o plano que Deus iria idealizar no futuro. Por isso que ontem eu estava no curso, irmãos, de intercessão, nosso primeiro curso na nossa igreja Rave, primeira turma, melhor dizendo, na igreja Rave. Eu estava dizendo que a Bíblia ela é recheada de promessa. E aqui, na festa, no sacrifício, no dia da expiação, está fortalecendo a profecia do Filho de Deus, mais uma vez. Isso demonstra que tudo estava sendo coordenado por um mestre. Estava sendo, acompanhado, escritos, seja qual for a definição que eu for usar aqui, mas estava sendo, dirigido por Deus, o grande produtor dessa história. O idealizador. Isso é tremendo, Nós vemos que os textos estão se cumprindo na pessoa de Cristo Jesus, a cada dia. E a Bíblia está recheada de promessa apontando para Cristo. Apontando para Jesus. Glória a Deus. Marcelo tá aí, Marcelo? Tá no QAP? Tá nos ouvindo? Você que é um cara extremamente inteligente, tem uma visão diferente dessa que eu apresentei, eu também estou aqui para aprender, viu? Quiser compartilhar aí uma visão, o que você já recebeu de conhecimento, eu estou aqui para aprender. Se o Marcelo estiver aí na live aí, ele entrou, não sei se ele ficou até o final, porque a gente sabe que estão trabalhando. Comenta aí, Marcelo, alguma coisa aí. Se você viu alguma coisa que eu não falei, se eu deixei de falar alguma coisa. Porque é tremendo, irmãos, é tremendo. Amém? Glória a Jesus. Que leitura. Que leitura poderosa, irmãos. É emocionante entender que Deus, Ele não quer apenas perdoar os nossos pecados, mas Ele quer afastar de nós o pecado. Ele quer que nós vivamos uma vida íntegra. Agora o segredo é, se Deus afasta o pecado, por que nós estamos indo atrás dele? Por que nós estamos procurando saber aonde ele foi parar? Não faça isso. Não queira saber para onde Deus está enviando as bagagens, os pesos da minha e da sua vida. Não queira saber para onde Deus está encaminhando o pecado que te aprisionava. Saiba apenas de uma coisa: Deus tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. E através dele nós fomos totalmente sarados. O pecado não tem poder sobre você.
Satanás não tem poder sobre você. Sua carne não tem poder sobre você. Você é um homem, você é uma mulher espiritual, cheia do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo. Receba isso. Se existe alguma coisa que te prende, se arrependa e deixe de ser escravo dos seus pecados. Se arrependa e seja livre, porque Jesus não apenas perdoou, mas ele tomou sobre si. Ele levou o seu pecado e o meu pecado. Deixa ele levar. Deixa ele afastar. Irmãos, eu estava dizendo na igreja que 2025, eu me lembro no começo, lá no começo de 2025, no Profetizando 2025, a gente estava no nosso antigo salão ainda, lá na igreja, lá no balneário. Eu me lembro que eu testemunhei em cima do púlpito que 2024 tinha sido um ano excelente. Em 2025 eu estava extasiado, sabe por quê? Porque eu já não estava passando dias da minha vida pedindo perdão ao Senhor, porque o meu pecado estava batendo a porta, porque o meu pecado estava me perseguindo, porque o meu pecado estava me oprimindo, os desejos da minha carne. Não. 2025 eu vivi o ano da liberdade no Senhor, onde o meu pecado já não me provocou quedas, onde as minhas tentações não me provocaram queda, não me provocaram deslizes. Eu fui tentado sim, mas eu consegui me manter firme ao Senhor. Aleluia. Por quê? Porque aqui eu entendi. Quando recebemos o perdão do Senhor verdadeiramente, ele leva, assim como esse bode, ele leva para o deserto de Azazel. E deserto de Azazel significa recomeço total, zerou. Não tem mais nada que pode te paralisar. Não tem mais nada que possa ir contra a sua vida. Porque Deus trouxe para você Azazel, recomeço total. Meu Deus. Vamos orar? Vamos orar e vamos encerrar. Posso encerrar essa live, irmãos? Você recebe essas palavras no nome de Jesus? Se tinha condenação sobre você, se tinha acusação sobre você, em nome de Jesus, Deus levou o seu pecado para Azazel. Recomeço, remoção, desculpa, irmãos, remoção total. Azazel não é recomeço total, é remoção total. Remoção total. Não está impregnado, não está na sua vida. Você é livre pelo sacrifício do Cordeiro perfeito que é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus. Ô, Eudes, eu vou pegar você, Eudes. Você me entrou agora, Eudes. A gente podia estar aqui discutindo esse texto de Levítico 16, ô Eudes. Eudes, começa a entrar na live mais cedo, Eudes. 8 horas para você aqui comentar comigo, rapaz. Meu Deus, irmãos, que palavra poderosa. Então grave isso. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus nos perdoou e afastou de nós. Deus levou para Azazel uma remoção total dos nossos pecados e das nossas dores. Meu Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado por este tempo na tua presença, Pai. Obrigado. Eu sou grato a ti. Eu sou grato a ti por este tempo de palavra, esse tempo de leitura, esse tempo de devoção.
de devocional na tua presença. Obrigado por descortinar a sua palavra. Obrigado por abrir entendimento e compreensão. Eu sei que hoje a leitura foi fora do comum, uma leitura explosiva, power, Senhor. Power mesmo. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, agradecer pela vida de cada irmão que participou desta live. E amanhã nós estaremos aqui, Senhor, mais uma vez, lendo agora o capítulo 19, 20, 21 e 22. Para a glória do nome de Jesus, nós vamos aprender mais. Que poderoso entender como era feito o dia da expiação, os 2 bodes, os cordeiros, o sacrifício, Senhor. Aleluia, o apontamento desse texto para Cristo Jesus é poderoso. Pai, eu estou feliz, estou contente por tudo que o Senhor está fazendo e tem feito na nossa vida. Eu peço que as tuas mãos abençoem os teus filhos e que nenhum pecado acuse a vida deles. Por quê? Porque o Senhor levou para longe, o Senhor levou para longe, o Senhor levou para Azazel os nossos pecados e as nossas dores. Em nome de Jesus, assim eu agradeço ao Senhor. Tenha uma excelente terça-feira, irmãos, em nome de Jesus, na presença de Deus. E se você não leu a sua leitura, faça a sua leitura, capítulo 15 ao 18, você vai ver coisas tremendas. E no capítulo 18 você vai ver coisas tremendas aqui, e vamos ver se você vai comentar amanhã alguma coisa do que você viu no capítulo 18. É tremendo, irmãos. Tem sido tremenda essa leitura bíblica. Que Deus abençoe o seu coração, ó. Beijo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.